A gente vai para a palavra. Vamos lá. A gente pode começar com uma reflexão. Eu vou te falar uma coisa. Olha, você que está chegando agora, eu tenho uma mensagem de uns 15 a 20 minutos para a gente compartilhar no final sobre o poder da inveja, tá? O poder da inveja. E eu queria iniciar com esse tema, para mim ganhar tempo. Eu não vou concluir, só vou iniciar aqui usando o texto de Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1 diz assim, queridos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Queridos, existe um propósito para tudo debaixo do céu, até para inveja, tá bom? É um tema muito relevante, porque as redes sociais, elas têm provocado isso para aqueles que abdicam, que usam das redes sociais. Porque na rede social, Adaías, a gente vê só a parte da vida de alguém. As pessoas só vão postar vitória. Elas não postam derrota. E aí, quando a gente só posta vitória, a vitória desperta o invejoso. Se você nunca conviveu com o invejoso, nunca foi alvo de inveja ou nunca invejou, um dia isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Sabe por quê? Porque é impossível você crescer na vida cristã, crescer na fé, você ser usado por Deus, você ser temente a Deus, você cumprir o principal, o seu propósito na terra e não ser bombardeado pelos invejosos. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, sejam caluniadores, invejosos, orgulhosos, mentirosos, perseguidores. Não importa que tipo de inimigo se levante contra você, você precisa aprender a lidar com todo esse tipo de pessoa, porque existe um propósito até nas pessoas mais difíceis que vêm pelo seu caminho. E as pessoas que você menos consegue mudar são as que mais vão mudar você, porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem pessoas que vão torcer para dar tudo errado em sua vida, mesmo sendo beneficiados. Sabe por quê? Só porque eles não estão sendo talvez os principais. Deus é quem sabe de toda a história, Ele é que cria a história. Deus sabe quem vai liderar o projeto, Deus sabe em quem confiar. E aí, Salmos 25, verso 14 diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Deus ama a todos, mas não confia em todos, só confia nos que o temem. E o temor é o princípio da sabedoria. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem trabalho contrário, não tem palavra maldita que quebre o que Deus entregou na sua mão. Escuta isso, não existe nada que possa impedir o agir de Deus acontecer na sua vida e através da sua vida. A única pessoa capaz de impedir isso é você mesmo. Vou repetir, a única pessoa capaz de impedir isso é você mesmo. Não há nada externo que possa roubar o que está dentro de você. Podem falar mal de você, podem julgar você, podem falar que você não presta, que você não tem jeito, que não tem mais jeito para você, mas nada que acontece externamente, que podem falar externamente, pode roubar o que está dentro de você, querido. Agora você precisa crer em tudo que Deus está falando. Ei, você precisa crer em tudo que Deus está falando. Deus já colocou aí dentro de você um sonho, um projeto. Deus já colocou o desejo de fazer a obra de Deus aí dentro. Deus já colocou o sonho de ter uma grande empresa. Não tem nada externo que possa roubar o que Deus colocou dentro de você. Só que demoramos muitas das vezes para entender isso. E às vezes, enquanto não entendermos, a gente sofre, a gente passa a noite em claros. Então, meu irmão, você precisa entender que há um propósito de Deus em tudo e que existe tempo para tudo debaixo do sol. Daqui a pouco a gente volta com essa palavra no final, em nome de Jesus. Tem coisa muito interessante para a gente entender em Deus, porque há um propósito em tudo, em nome de Jesus. Chegamos com o momento de reflexão, dando continuidade no nosso tema, o poder da inveja para cumprir o propósito de Deus. A palavra de Deus diz em
1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Olha só, o amor não é invejoso. Queridos, dando continuidade no que eu comecei no começo do programa, existem pessoas que estão te invejando simplesmente porque nunca foram ensinadas a transformar aquele sentimento talvez de leviandade, de soberba, ódio, comparação, de inveja, de ciúme, de qualquer coisa para sair dali. Tem pessoas que vai te ver com um carro novo, com uma casa nova, com o trabalho que talvez desejavam e não vão ter força para ir até você e perguntar como se faz, como se trabalha, como se prospera. Ela vai preferir falar, deve estar roubando. Às vezes até dizem, fez um pacto com o diabo. Quando uma igreja, por exemplo, prospera na cidade e a outra não, o sentimento é de inveja. Infelizmente, a inveja denominacional acontece muito hoje. Também a porta é larga, aceita tudo. Sabe o que eu percebo, queridos? Que existem pessoas que ficam muito afetadas com o crescimento que elas gostariam de ter, mas não tem, e você tem. Vou repetir, tem muitas pessoas que ficam com inveja de você porque você está crescendo e elas não. Agora, por que ela não tem? Porque passa muito tempo olhando os defeitos dos outros, passa muito tempo só no sofá sentado, dorme muito. E a Bíblia não foi feita para eu enxergar os erros dos outros. A Bíblia foi feita para eu enxergar os meus erros. E a inveja, ela vem do latim videre, cega. Muitas pessoas que infelizmente não têm mais a capacidade de enxergar seus próprios erros. Isso aqui é fatal. Nós podemos citar muitos exemplos da Bíblia, Davi, José, mas eu quero que você pense nos seus. E quantas vezes você perdeu bênçãos de Deus porque imaturamente você contou os seus projetos, seus sonhos antecipados antes do tempo, e os invejosos se levantam antes do tempo. O que acham muitas das vezes acaba que afetando, matando o seu projeto, o seu sonho. A empresa está para sair, o negócio está para dar certo, o dinheiro já está na conta, aí você começa a contar para todo mundo, achando que todos vão compactuar com o teu sonho. Aí do nada começa a desandar, Daías. Começa a dar errado. As pessoas que você achava que iriam vibrar com você acabam falando, tomara que dá errado isso. Ah, ele não tem estrutura para isso. Ah, não, isso não parece com ele. Tem um ditado popular que meus pais sempre falavam, e eu já ouvi aqui em Bragança, alguns até falam, isso é olho gordo. O que é o olho gordo, Daías? O olho gordo é a inveja. Porque ele tem e eu não tenho. O que fez dois negros que seriam beneficiados na história que você que conhece a história do Martin Luther King, dois negros que iam ser beneficiados, né, com aquela lei que Martin Luther King estava lutando, e aí eles falam, tomara que dê errado essa marcha de Martin Luther King. Como? Eu me perguntando, como torcer por algo que eu seria beneficiado? A inveja faz isso. Escuta isso. O invejoso não quer um lugar como o teu, ele quer o teu lugar. E você que talvez esteja sendo invejado, não deve se preocupar com o lugar. Por quê, Albeni? Porque você é o lugar que Deus quer estar. O invejoso, ele se alegra mais, Adaías, quando você cai do que quando ele vence, do que quando ele levanta. Ele prefere que você seja derrotado do que ele vitorioso. Ele abre mão da vitória dele, isso é loucura. Ele abre mão da vitória dele, contando que você fique derrotado. Ainda assim, eu venho te dizer nessa tarde que há um propósito na inveja. Por quê? Eclesiastes 3:1, um texto que eu li lá no começo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo debaixo do céu. E aí eu vou para Mateus. Abra a sua Bíblia aí em Mateus.
Vamos lá, Mateus capítulo 27. Mateus 27. Mateus 27, 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual queres que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 18 diz, eu nunca esqueço esse versículo, porque bem sabia Pilatos que por inveja o haviam entregado. Gente, olha isso. Em outra versão, para entender melhor, Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus. Por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus. Meu Deus, isso é forte, gente. Existem pessoas que foram tão possuídas, sabe, fortemente pelo espírito da inveja, que são capazes de entregar o Messias para morrer. Existem pessoas que ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, de ser o que você é, de fazer o que você faz, que ela perde a noção da comunhão, da unidade, do propósito de Deus para a vida dela. Isso é muito sério. E mesmo você sendo bom, mesmo você sendo justo, mesmo você vivendo uma vida separada para Deus, uma pessoa boa, vão te entregar para ser julgado, para ser crucificado. Só lendo a palavra de Deus, você descobre o exemplo perfeito de como agir com os invejosos. A Bíblia, essa Bíblia que a gente lê, que você lê, diz que os líderes religiosos entregaram, gente, eles entregaram Jesus por inveja. E o que é inveja? Não é só querer ter o que você tem. Não é só querer ser o que você é. Não é só querer fazer o que você faz, mas é desejar que você perca o que você tem, o que você é e o que você faz. Eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram um homem da Galileia. Como que um homem daquele veio para resgatar, para salvar pecadores? Um homem simples, pobre, de uma cidade que não era relevante. E não tinha internet naquela época, Adaías, porque se tivesse, a perseguição iria ser maior para cima de Jesus. E hoje a internet, ela acelera esse primeiro passo, que é o primeiro passo para você se tornar um invejoso. E muita gente se torna invejoso porque vive nas redes sociais e ele quer a vida do Adaías, a vida do Albeni, porque vê a gente pregando, porque vê... Tem gente assim, infelizmente. Meu irmão, não se compare com os outros. A comparação, ela gera competição e é tudo que o diabo quer. Jesus pede para que nós nos comparamos com ele, mas ninguém. Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Paulo vai repetir isso que está em Deuteronômio. Aí o mesmo Paulo diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sabe, as redes sociais mentem. Por que elas mentem? Porque ninguém posta fracasso, só vitória. Eu disse no começo. E a vitória desperta quem? O invejoso. As vitórias, as coisas boas que você posta na internet, ela atrai os invejosos. Aí você vê no Facebook a outra e diz, ela é tão feliz, ela tá bem. E você começa a se comparar com pessoas que estão postando parte da sua vida nas redes sociais, ou que às vezes nem são verdade as postagens. E você começa a se sentir tão mal, com o espírito de inveja, esse espírito de inveja acaba te pegando quando você menos espera. Então, cuidado, querido. Cuidado, pense no que está sendo liberado aqui. Você, homem ou mulher de Deus, acaba que muitas das vezes desejando que o outro dê errado, que o outro caia. O sistema, a internet, a mídia aceleraram esse processo de que o outro se dê mal, infelizmente. Isso aqui é o que eu penso, o que eu acho daqui. Eu estou fazendo uma crítica construtiva em cima daquilo que eu entendo. Está tão forte isso, sabe? Que a gente tem coragem movidas por inveja.
de virarmos Hitlers. São os odiosos. Nem conhece a vida do outro e já decidiu odiar. Pessoas que nem me conhecem e já decidiram me criticar. Estou falando isso porque eu sou alvo de inveja. Eu já fui alvo de inveja. E eu estou falando isso com base no que eu já vivi, no que eu estou vivendo. E eu sei que Deus tem muito mais para fazer através das nossas vidas, mas a gente tem que se posicionar, porque há um propósito para tudo, até para inveja. E foi esse tipo de pessoa que entregaram Jesus. Isso aqui é que mais me toca. Foi esse tipo de pessoas que entregaram Jesus para ser crucificado. Mas mesmo assim, Deus entrega seu filho invejado para cumprir o seu propósito. O maior propósito da existência humana, morrer na cruz. E hoje, o poder do sangue de Jesus pode libertar você, sabe de quê? Da inveja. Queridos, quando Jesus está na cruz sendo condenado, e eu vou encerrar aqui, quando Jesus está na cruz sendo condenado, ele olha para esses invejosos e nos ensina como lidar com a inveja, como lidar com eles. Ele olha para cada um e fala a Daías: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero te dizer que a maior vingança contra os invejosos é o perdão. É o perdão. Perdoar faz parte da vida. Eram os últimos momentos de Jesus. E as últimas palavras de um ser humano são as mais levadas em consideração. E uma das últimas palavras de Jesus foi essa: Pai, perdoa essas pessoas que me colocaram aqui por inveja de mim. Porque elas não sabem o que estão fazendo. Gente, olha isso. A pergunta é: Jesus tinha qual propósito na terra, gente? Jesus tinha qual propósito na terra, meus irmãos? Se você não sabe, eu vou te ajudar. Ele tinha o propósito de morrer na cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Ele tinha o propósito de ressuscitar no terceiro dia, para que a graça dele invadisse a minha e a sua vida, a sua casa, seu trabalho, seu casamento, tua amizade, teus filhos, resgatar a sua alma do inferno. Ou seja, a inveja não foi só, Adaías, uma inimiga, foi um agente de propósito para que o próprio Jesus cumprisse o que ele veio fazer na terra. Às vezes você está achando que o invejoso está te atrapalhando, mas na realidade ele está te tirando da tua zona de conforto para fazer você trabalhar, para fazer você movimentar-se. Está acelerando o seu propósito, o seu processo, seu amadurecimento e te colocando no lugar certo. E às vezes Deus permite um invejoso em sua vida para você se manter em alerta. E é por isso que eu vou finalizar lendo Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Eu te pergunto, Deus te chamou para um propósito? Então entenda, todas as coisas cooperam, todas as coisas vão cooperar, até a inveja, porque tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Senhor, nessa hora eu quero orar por essa pessoa que talvez está sendo perseguida por alvo da inveja, assim como Jesus, quando andou na terra, foi crucificado por inveja, mas nós sabemos que o propósito se cumpriu, porque todas as coisas cooperaram para o seu bem. E eu oro por essa pessoa que está sendo alvo de calúnia, está sendo alvo de palavras malditas, porque pessoas estão a invejando. Que o Senhor possa dar discernimento para que ela possa entender que tudo tem um propósito e que há tempo para tudo debaixo desse céu. E que nós possamos entender que tu usa tudo para o aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.